Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga que adora contos, principalmente no formato de quadrinhos ou livros ilustrados, e hoje eu vou apresentar Shamisen. Shamisen é uma mistura de livro ilustrado com quadrinhos, tá? É do Guilherme Petreca, Thiago Minimisawa, da editora Pipoca e Nanquim. Bom, para uma experiência de leitura ainda mais imersiva, acesse o QR Code na última página do livro, é a informação que eles dão. Então, assim, quem quiser ler o livro ouvindo música, tem um QR Code, tá bom? Então, tudo bem. É um quadrinho que conta a história da jornada de Haru, que é uma tocadora de shamisen, que em determinado momento ela encontra-se com uma criatura chamada Kappa, que lhe dá o poder de visualizar e dialogar com deuses. Tudo bem? Essa é a sinopse então da história. Eu vou mostrar, tá? No início do quadrinho é a mãe deixando o bebê Haru, que é uma criança cega, na porta de um ancião. Esse tem a mãe, né? Deixa eu colocar no quadro maior para vocês verem. Ó, a mãe, tá? Que deixa o bebê na porta de um ancião. Tudo bem? Então deixa eu retornar aqui. Quando o ancião abre a porta, tá? Olha o que ele diz. Eu vou ler, mas eu preciso do meu óculos aqui, senão não consigo enxergar. Ele diz assim: um botão de flor brotou em frente à minha porta. Você que sobrevive ao Daikan, que é a época mais fria do ano, a partir de agora se chamará Haru, que quer dizer primavera. Bem? Bom, e aí os anos passam e eu vou apresentar a Haru já maior, tá? Já uma adulta. E eu vou apresentar o encontro dela com uma criatura Kappa, tá? Então, andando pelo caminho, Haru se depara com a criatura Kappa, uma criatura muito brava com os humanos. Mas Haru o trata muito bem. Talvez por não enxergar, usa dos seus outros sentidos para se aproximar da criatura, sendo gentil e acolhedora, algo que outras pessoas não faziam, pois, devido à sua figura muito diferente, o rechaçavam e o maltratavam. E aí, diante dessa acolhida, né, a criatura Kappa, em agradecimento, concede um poder a Haru. Essa é a criaturinha. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem. Ó, essa é a criaturinha Kappa, e aqui, tá? Ele vai beneficiar ela. E ele vai dizer assim: você tem o dom de perceber aquilo que nenhum outro humano consegue. Por isso, eu lhe apresentarei divindades. A partir deste momento, você poderá se comunicar com os deuses e conseguirá notar a presença deles. Terá a chave para a dimensão divina. Bem? Bom, nesse encontro ainda com Haru, ou com a Kappa, a Haru, ela tem duas lembranças, e eu vou colocar dois momentos que eu acho que é interessante na história, tá? Ela tem uma lembrança de quando ela era pequena, né? E quando o sensei dela, o guardião, ele explica para ela como é feito o shamisen. Olha aqui.
Ela é pequenininha, né? E ele vai explicar para ela como é feito o shamisen, tá? Aí ele coloca: o shamisen é construído a partir da vida de muitos animais, Haru. O corpo é coberto por couro, de cachorro ou gato. Para o baque, que usa-se o casco de tartaruga, e também o chifre de búfalo ou a presa de elefante. O itomaki, eu anotei aqui o que é isso, peraí, que é melhor para vocês ler aqui. O tomaki é a cravelha do shamisen e também é feito da presa de elefante. Por isso é importante que você toque o shamisen muitas e muitas vezes, da melhor maneira possível, como uma forma de oferenda aos deuses em respeito aos animais que morreram para esse fim. Por meio da música, poderá demonstrar que a vida deles não foi tirada em vão. E aí uma das reflexões, né, que poderia sobre essa fala dele, é sobre a soberba dos homens em acreditar que o planeta foi formado para suprir todas as suas necessidades, sem perceber que é uma troca, usufruindo sem limites de suas dádivas, sem respeito, sem reverência à vida em todas as suas formas possíveis existentes no planeta. E vocês que me ouvem, se envolvem em práticas, em atitudes que visam respeitar a vida no planeta, seja no formato que for? Bom, e aí ela tem mais uma lembrança, tá? E aí ela pergunta, ela fala: Sensei, eu jamais conseguirei tocar como o senhor. Meus dedos doem, por não conseguir ver as cordas, me sinto perdida. Aí, uma das coisas que ele responde, ele fala muitas outras coisas, mas eu vou pegar só um trechinho, tá? Aí ele coloca: sofrer por não poder enxergar só vai te enfraquecer. Desenvolver todos os outros sentidos fará de você alguém com habilidades que quase nenhum de nós temos, e isso a tornará mais forte. E aí uma das reflexões que a gente pode pensar é que vocês que me ouvem têm alguma deficiência em algum dos órgãos do sentido? Qual é o grau e como lida com isso? No dia a dia, quais são os órgãos dos sentidos que vocês mais utilizam? Em que tipo de atividade? E o que menos utilizam? Bom, vamos lá. Agora é o primeiro encontro com a deusa, que Haru com a deusa Benzaiten. Vou mostrar para vocês a deusa. Olha aqui a deusa, viu? Essa é a deusa. Bom, Benzaiten é a deusa shintoísta do amor e das artes. É comumente representada como uma biwa, que é um instrumento de corda japonês em suas mãos montando um dragão. Vocês podem ver, né, que ela tem um instrumento de corda montada num dragão. Eu vou colocar um trechinho, elas conversam bem mais, mas eu vou colocar apenas um trecho, tá? A shamisen pergunta: pode o humano enxergar acima das suas mazelas? A deusa: a arte evidencia as mazelas, dissolve os rancores, possibilita o impossível e transforma a utopia em realidade. Ela constrói pontes e desata nós. E é uma das possíveis reflexões. Qual é a percepção, o saber de vocês sobre a arte, seja ela qual for? Em você existe algum potencial artístico que procura desenvolver? Ou em qual gostaria de desenvolver? Que benefícios você acredita que acrescentaria na sua vida? Ou que acrescenta, já que você possa ter
algum tipo de arte já em desenvolvimento, né? E a jornada segue. Os autores, eles fazem, eu acredito, né, que eles fizeram uma homenagem ao artista japonês da famosa xilografia A Onda, de Katsuki Hokusaya, tá? Quando promovem um encontro de Haru com o artista, que está muito mal de saúde, e é convidada pela filha a entrar e a tocar para o pai. E eu vou mostrar a onda, tá? É uma gravura bem conhecida. Deixa eu ampliar aqui para vocês, né? Ó, a onda, tá? Bom, no diálogo entre o artista e Haru, este explica por que deveria viver um pouco mais. E Haru, que tem o poder de se comunicar com os deuses, invoca Shinigami, o deus da morte. E nessa conversa, que eu vou pegar apenas um trechinho, tá? Uma das perguntas de Haru ao deus da morte: mas por que a vida é tão curta? É uma das respostas, ele coloca mais coisas. Ao ser humano, cabe encontrar o sentido de trilhar o próprio caminho e entender como lidar com as dores e mazelas. Cabe uma reflexão. O que você entende sobre essa fala? Onde se encontra em vocês a responsabilidade de dar sentido à vida? Que mecanismos psicológicos utilizam para lidar com as dores e mazelas da sua vida? E o Deus finaliza: se assim deseja, ele viverá por mais alguns anos. Não posso fazê-lo viver até os 140, que é o que ele gostaria, mas através da arte ele viverá para sempre. Volto na reflexão. Essa fala do poder da arte em manter vivo, presente os autores, seja a arte que for, faz sentido para vocês? Existe em vocês uma arte no sentido de produção pessoal que pode deixar uma marca para a posteridade, para se lembrarem de vocês por muito tempo? E o próximo encontro de Haru é com Tsukuyomi. Ó, pessoal, vocês me desculpem aí mas é o deusa da lua. Aqui. Olha, vou mostrar para vocês que espetáculo. Esse quadrinho, ele é um espetáculo em termos de narrativa e desenho. Olha que lua mais linda. É a deusa da lua. Só que esse diálogo eu vou deixar para vocês, tá? Porque senão vai se estender muito. E aí, quem gostar de uma história bem filosófica, bem reflexiva, vale a pena. Então, a deusa da lua eu deixo para vocês, tá? E o próximo encontro de Haru é com a Yukuona, a bruxa da neve, tá? Eu vou ler, depois eu mostro para vocês, tá bom? Aqui. A bruxa, quando vê Haru, faz um pedido para que ela toque para ela. E a Haru coloca: Yukiona, por favor, tenha piedade mais uma vez. As minhas mãos estão endurecidas pelo frio. A minha voz está fraca. Eu não sinto os meus pés. A deusa: como ousa dizer não ao pedido de uma deusa? Sua indolência não será perdoada. Eu amaldiçoo sua existência, seu shamisen e sua voz. Amaldiçoo este lugar e seus habitantes. Você não encontrará calor e seu público será de pessoas congeladas que não poderão ouvi-la. Beleza essa deusa, né? E aí a Haru, diante do arrependimento, ela diz: tocarei mesmo que meus dedos sangrem e eu perca minha voz.
Assim farei, até que algum Deus se sensibilize por minha causa e desfaça a maldição. Deixa eu mostrar para vocês, que eu não mostrei, a bruxa da neve. Essa é a bruxa da neve. E que amaldiçoa Haru. Tá? Bom, uma pequena reflexão. Como costumam reagir diante de frustrações e de respostas negativas? Tem consciência em que aspectos da vida de vocês é mais difícil lidar com a frustração? Qual? Tem consciência que emoções e reações lhes provocam as negativas e as frustrações? E Haru continua e ela segue tocando. E eu vou mostrar para vocês. Ela toca num ambiente totalmente congelado. Mas ela segue tocando. Até que um dia o deus Raijin, deus do trovão, que a ouve e a instrui. Vou mostrar. O deus do trovão. Aumentar porque esse aqui ele tá pequenininho, ó. Ele é esse deusinho aqui, ó, né? Ó ele, tá? Ó ele. Ele vai instruir a Haru, tá? E ele vai dizer: toque como o trovão, toque como se 1000 nuvens se diglaciassem nos céus. Toque uma música que faça deuses e demônios dançarem com humanos, uma música que lave esta terra congelada. Haru, assim farei, Raijin, deus do trovão. Mostrar uma quando ela começa a tocar e o que acontece. Aqui, ó, ela começa a tocar e as coisas começam a descongelar. Bom? E assim o tempo passa e passa bastante. Depois de 105 anos, Haru volta a se encontrar com o deus Shinigami, o deus da morte. O encontro dela com o deus Shinigami. Olha que graça que ela se tornou. Linda, né? Vamos lá. O Deus. Você está pronta, Haru? Acredito que nunca estamos prontos para este encontro, Deus da morte. Você está satisfeita com sua jornada? E aí ela faz um pequeno relato de tudo que ela aprendeu na jornada dela, que está nessa página. É óbvio que vocês vão ter que ler. É o final da história, é o que Haru entendeu da jornada dela. E é interessante, quem tiver interesse, ler. É um quadrinho, pessoal, muito filosófico. Além dele ser lindo, pelo menos eu acho, né? O desenho dele magnífico. Eu mostrei trechinhos, mas tem muito mais diálogos e muito mais possibilidades de nos refletirmos e pensarmos sobre a nossa vida, sobre nós, sobre o andamento de tudo que a gente acredita. É um quadrinho, acima de tudo, filosófico, tá? Mas eu encerro com algumas reflexões.
diante do Deus da morte, né? Diante de uma pergunta tão importante, independentemente da sua idade, o que você responderia ao Deus da morte, caso ele se apresentasse a você hoje? O que você teria para dizer para ele? Né? Bom, e algumas informações, tá? O quadrinho ele tem muito extras no final, tá? Esses extras, tá? Tem, embora essa história seja fictícia, ela foi embasada em fatos reais, tá? Realmente existiu no Japão desde o século XVI as gozi, que são mulheres que se reuniam entre 3 e 4 e que tocavam shimazen, tá? Andando pelas áreas rurais do Japão em uma forma de entretenimento, na passagem do frio que era muito rigoroso. Elas tocavam em troca de alimento e dinheiro. Existiu Haru Kobayashi e seu mestre que a adotou. Era um músico real e de nome artístico de Shikuzan Takakashi. E tem a história também do shamisen, tá? Bom, apenas algumas palavras no final, tá? Nos dias de hoje, tudo é muito visual, né? Mas é uma visão quadrada, com foco em objetivos pré-determinados. Não existe uma construção do ambiente como um todo. Focamos num ponto específico e nos perdemos na intensidade, na quantidade e rapidez das imagens. O ritmo natural das coisas está se perdendo e estamos nos tornando autômatos, robôs, fazendo que cada vez mais os outros sentidos se percam e anulem no contexto do todo. Talvez devamos fazer uma experiência no dia a dia onde os outros sentidos possam ganhar maior visibilidade e habilidade. Degustar ao invés de só comer. Sentir na pele os ares, as texturas. Perceber e ouvir os sons diversos que estão ao nosso redor, principalmente os da natureza. Diminuir o ritmo e o olhar com os olhos voltados para si e não para fora. É apenas uma sugestão, tá? E agora, assim, por último, uma verdadeira sugestão, tá? Esse livro aqui é um livro bem infantil, tá? Finíssimo, assim, tá? Ele é chamado Os 5 Sentidos, de Bartolomeu Campos de Queiroz, da editora Global. Esse livro é indicado para crianças pequenas, onde você vai poder desenvolver, porque ele coloca aqui os 5 sentidos. E ele coloca um texto, ele faz um contexto desses 5 sentidos. Então, de repente, ler com a criança e explorar esses 5 sentidos, além do que ele coloca, explorar com a criança, como ela percebe esses 5 sentidos, eu acho que pode ser muito interessante, né? E pode ampliar, né, o entendimento e a percepção da criança dela e o que existe ao redor dela, tá? É muito bonitinho, é muito simples, mas para uma criança pequena eu acho assim muito bacana. Ele é bem colorido, olha que colorido que ele tem, né? Ele é bem colorido, então aqui ele vai colocando da audição, ele coloca os 5 sentidos, né? Do tato, do paladar, da audição, da visão. Então, assim, eu acho que é muito bacana. É apenas uma sugestão. E é isso que eu tinha para dizer hoje. Eu espero que de alguma forma possa ter suscitado a vontade de vocês de ler o shamisen, principalmente, e que vocês possam aproveitá-lo muito mais, porque ele tem com certeza muito mais a oferecer. Eu apenas dei um gostinho. Eu agradeço. Os que gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. A gente se vê no próximo olhar.